inclusive corretores do norte, do sul, de qualquer lugar do Brasil, nós temos a nossa plataforma dentro daqui. Então, se você tem uma cartela de imóveis e você quer também divulgar com a gente, tá aí durante todo o nosso podcast, as nossas redes sociais, para você ter mais visibilidade no nosso canal do YouTube, tá? Para isso que eu uso a minha popularidade, que um dia Deus me abençoou, porque eu saí lá do interior da Bahia. Eu nasci em Tapetinga, eu não nasci nem na capital, em Nossa. Salvador. É sobre isso. Então, você de qualquer lugar, tipo, poxa, e quando você tem vida, você tem que ter inspiração. Ter sonho, Você né? tem que ter sonho. Até o nosso saudoso Eterno Silvio, ele falava, ele tinha um slogan, sonha que dá. Sonha que dá. Se você está vivo, sonhe. Sonhe, Enxerga, né? batalhe. Sonha. Senão, como que Deus vai realizar o seu sonho? Se Exatamente. você não tem sonho. Por exemplo, eu fui passar o final do ano com a minha avó e com esse meu afilhado, que é engenheiro agrônomo, e eu fui ali tomar banho no Rio Chico, no Rio São Francisco. E você chega lá, o mercado imobiliário está quente lá. A gente está falando do mercado imobiliário de um modo geral, não é dentro de um aquário, É um é no leque amplo. oceano. É o Brasil inteiro, né? Inteiro. É o mundo inteiro, né? É o Isso. mundo inteiro. Você falou sobre essa informação de corretagem internacional lá no programa da Maravilha. Sim. Queria que você reforçasse esse conteúdo, esses conteúdos tão valiosos que você tem para compartilhar com a gente. Então, é interessante ressaltar para as pessoas, todos os estados têm seus CRECs regionais. Até um tempo atrás não eram 27 CRECs, é porque tinham determinadas regiões, como fala, por exemplo, primeira região é São Paulo, segunda região é o Rio de Janeiro, no caso o CREC é a oitava, no caso do Distrito Federal, o CREC é a oitava região, mas hoje existem 27 CRECs estaduais, existe o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, esse COFES, ele organiza também plenárias trimestrais, aí existe, em cada CREC tem os seus conselheiros federais, então é o membro daquele estado que está representando o estado junto ao Conselho Federal. Então, os CRECs regionais fazem as suas plenárias lá nas suas respectivas capitais, normalmente, e o Conselho Federal, a cada trimestre, faz uma plenária em lugar diferente do Brasil. E aí, o COFES, Conselho Federal, que inclusive está construindo um belíssimo prédio lá em Brasília, então compraram um lote, já está na fundação, daqui a uns 2 anos esse prédio, que é de todos os corretores de imóveis, vai ser inaugurado, vai ser chamado Palácio do Corretor. Uau! Vamos estar nessa Na inauguração, inauguração, hein? é isso aí. Daqui a uns 2 anos ainda. Vamos estar, que Deus nos dê vida e realizar esse Passa tão sonho. rápido. Isso. Porque é um prédio que ele foi feito com recursos de corretores de imóveis do Brasil inteiro, porque os CRECs regionais, eles arrecadam dinheiro, seja das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas, e 20% dessa arrecadação vai para o Conselho Federal. Sim. Então, por Brasília ser a capital do Brasil, a gente tem o Conselho Regional, e o Conselho Federal está no mesmo prédio que o Conselho Regional, mas em breve o Conselho Federal vai para esse grande palácio, que vai ser de todos os corretores. Mas aí, Mara, respondendo a sua pergunta, existe uma certificação que ela chama, eu vou falar em inglês e depois em português, que ela chama, a gente no dia a dia fala CIPS, que é CIPS, que seria um Certified International Property Specialist, que é um especialista em propriedades internacionais certificado. Então, quem dá esse diploma é a ANAR, que é a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos. Então, inclusive, tem essa diferença, por exemplo, no inglês fala assim, tem o Real Estate Agent e o Realtor. Então, o Realtor, para você poder utilizar o símbolozinho, aquele Rzinho no seu cartão, você tem que estar ligado à Associação Nacional de Corretores de Imóveis lá dos Estados Unidos, que é a ANAR. Mas tem corretores que não estão ligados, mas a grande maioria está para você poder usar o R. Aí, a partir do momento que você faz esse curso, o CIPS, é um curso que você vai ter... era presencial, aí durante a pandemia, por exemplo, que eu fiz o curso, ele foi totalmente online, então com profissionais de todo o Brasil fazendo, inclusive com brasileiros que atuam no mercado de Portugal, brasileiros que são corretores de imóveis nos Estados Unidos, ou portugueses que são corretores de imóveis em Portugal e que estavam buscando essa habilitação. Perfeito. Então, Perfeito. essa habilitação, na verdade, ela vai te colocar num networking global, não que você esteja habilitado a vender imóveis em Portugal ou nos Estados Unidos, você tem que se habilitar naquele país. Mas com esse network, se Igual alguém me também, pede... você também, o seu CRECs de São Paulo, você não está apto a vender um imóvel em outro estado. É verdade, isso Por muita isso gente que não existem os sabe. collabs, por isso que nós, corretores,
Tem uns que falam assim, mas peraí, o que é isso aí? Veio tirar uma fatia minha? Não enxerga assim. É parceria, né? Não, entendeu? O sol brilha para todos. Então, a gente precisa. Tem gente que quer comprar lá em tal estado, que a senhora acabou de falar, no Mato Grosso, eu amo Mato Grosso. A Paraíba está muito Na quente Paraíba. também, o Paraíba mercado imobiliário de lá. Hoje tem sido um dos mercados imobiliários, assim, as negociações lá cresceu mais ou menos em torno de 70%. O mercado imobiliário da Paraíba está muito. A maioria das pessoas querem ir para lá, Mara. Aí a gente tem alguém que quer comprar na Paraíba. A gente vai precisar do corretor da Paraíba. É a parceria. É a parceria. Quem divide multiplica. Alguém lá da Paraíba tem um cliente, um investidor que quer investir aqui em São Paulo. Precisa da gente. E assim é a corretagem. Por isso que esses órgãos que você acabou de citar são necessários. Tá? Tem gente que reclama, porque eu pago a mensalidade. Que bom que você tem que pagar a mensalidade. Isso quer dizer que você é habilitado para ter a carteirinha do Cresce. Eu pago não sei quantos IPTUs. Que bom. Que bom que você tem que pagar você IPTU. Tem muitos imóveis, né? São duas coisas assim muito importantes que você falou, Mara. Eu tenho habilitação no DF, que é a minha primária, e a minha secundária, que é no estado de Goiás. Então, eu estou habilitado a trabalhar em todo o estado de Goiás. Então, vale a pena dizer. Então, até um desses advogados que eu entrevistei lá para esse podcast, ele é perito judicial. Então, ele é corretor de imóveis e ele é corretor de imóveis em 4 estados diferentes. Então, ele paga 4 anuidades diferentes para ser perito judicial imobiliário em todos esses estados. Como é o nome dele? Ele chama Júlio de la Moura. Júlio de la Moura. É advogado. Aí tem palestra que ele aparece com as 4 carteiras profissionais. Vem pro BC. Vem pro Batalha. Mas o outro ponto importante, Marta, também é assim, que a anuidade ela é a mesma do Brasil todo. Então, a gente fala, quanto que é no DF, quanto que é em Sergipe? Não, é a mesma coisa. Os corretores de imóveis pagam a mesma anuidade em todo o Brasil. Eu quero mandar um abraço pro Silviana, que é o nosso presidente aqui de São Paulo, que é maravilhoso. É gigante profissional. Tem desenvolvido um trabalho muito, muito eficaz aí com os corretores. Inclusive, as pessoas falam, mas onde eu vou fazer um curso? O que eu posso fazer? Entra na plataforma do Cresce, gente. Vocês vão ver lá o que tem disponível para o corretor de imóveis. Exatamente. E olha, aproveitar, vou mostrar aqui algumas fotos, inclusive, que a gente separou. Aqui é o Leonardo, muito obrigada, que também acredita no nosso projeto do BC, certo? Olha ali. E mande um abraço, uma gratidão da nossa parte. Tem mais material que a gente separou para a gente ilustrar aqui o nosso Podmara, falando de tudo e com todos. E atualmente nós estamos falando muito sobre corretagem e construção civil. Tivemos aqui a Elis Nóbrega, também, que é uma corretora guerreira. Ela é. Beijo, querida, Elis, querida. E o Marcelo, ele falou assim, que ele respeita e chama a atenção dele sobre a atuação feminina. Aqui nos Estados Unidos, a porcentagem é muito maior. 60% da corretagem é feita pelas corretoras, pelas mulheres. E aqui no Brasil, a porcentagem qual é? É bem menor. Então, assim, eu até escrevi um artigo, Mara, bem curtinho, nas minhas mídias sociais tem um link lá para esse artigo. Eu escrevo artigos com muita frequência, artigos sobre mercado imobiliário, gestão de condomínios. E hoje é uma pena que as pessoas têm pouca paciência para ler artigo, né? Perde o hábito da leitura, então, por perder o hábito da leitura, as pessoas também perdem o hábito de saber escrever, né? É impressionante que, às vezes, em comunicação com o WhatsApp, que é muito comum entre corretores de imóveis e seus clientes, então, às vezes, tem muitos aí que devem decepcionar os clientes de mais alto padrão, porque o nível de português é muito ruim, porque as pessoas pararam de ler. Mas esse artigo, Mara, eu falo sobre a participação feminina no mercado imobiliário. Então, com o provocativo título As Mulheres Vendem Mais que os Homens? E dizem que sim. A minha conclusão pode ser, não é verdade, eu não concordo, as mulheres sofrem preconceito, mas eu acho que o mercado imobiliário, ele dá oportunidades iguais para homens e para mulheres, sim. E falando em números, segundo o Conselho Federal, que é o COFES, 34% das profissionais do mercado imobiliário brasileiro são mulheres. Segundo o Instituto Feminino do Mercado Imobiliário, que é uma instituição privada, 48%. Tá? Mas eu acho que esse número
está crescendo também. No próximo levantamento do COFES, eu acho que vai ficar bem próximo, metade e metade aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos eu até fiquei assustado com esse número, que eu não achei que era verdade, porque é um mercado muito grande, muito competitivo, muito agressivo, mas 62% das pessoas inscritas lá na Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos são mulheres. Então é uma profissão predominantemente feminina nos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, muito profissional. E tem uma dinâmica de corretagem diferenciada. Fique à vontade, Helena. Ele acabou explanando a questão das mulheres, e eu estava exatamente com essa dúvida. Qual seria esse percentual? E a minha outra dúvida para vocês que são especialistas seria: qual o maior desafio para enfrentar no mundo da corretagem? Que pode ser que talvez essa trava ali acabe impedindo. Mulherada, vem para o mundo da corretagem aí, vamos fomentar esse mercado feminino na área de vocês. Qual que é o maior desafio da área de vocês atualmente, assim, na área da corretagem? Então, é uma profissão, como eu estava falando, ela é muito competitiva e tem uma rotatividade muito grande de profissionais, mas é difícil também, assim, como corretor autônomo, você acabou de pegar sua carteira profissional e falou, você é corretor autônomo, mas você não tem clientes, você não conhece o mercado, Não tem uma como é que você vai base, É captar? o desafio, né? Precisa de aprender. advogados. Do advogado, do médico. Acho que todo profissional autônomo no início de carreira tem esse desafio. Então, o Acredito que a grande ideal, como eu maioria. falei, há muitas oportunidades de trabalho. Então, tem muitas imobiliárias, muitas construtoras contratando. Então, eu até costumo falar isso para profissionais de outros segmentos, Mara. Às vezes, uma menina quer montar uma clínica de estética lá. Fala, eu estou cansado de dar metade do que eu ganho lá para aquela clínica e tal. E muitos corretores pensam dessa forma também. Eu dou metade do que eu ganho só um terço da comissão aqui, outra parte fica lá com a imobiliária. Só que a imobiliária está pagando o aluguel, está pagando o condomínio, a luz, a água, um monte de portal, tem uma assessoria jurídica, está pagando a Sim. faxina, está pagando os banners. né? Então tem um suporte Tem muito suporte. grande. Então, no final das contas, você como autônomo, se você, mesmo que você montar um escritório pequeno, arcar com esses custos de portal, tráfego pago, que hoje é muito comum também você fazer, ou seja, você produz um vídeo ali, uma publicidade, vai pagar para o Facebook, Instagram, TikTok, impulsionar. Então os custos são muito elevados. Então acaba que você entrar numa estrutura dessa, você está ganhando muito mais do que se você estivesse sozinho. Os custos são bem elevados e não é só isso, a responsabilidade também que você tem, né? Porque quando você está na imobiliária, é o nome da imobiliária que está ali. Por exemplo, a Eliana é advogada também, né? Eu também sou, mas assim, ela atua hoje, Seu ela é esposo também militante. é, o Luiz. Meu esposo também. Por exemplo, outro dia me procurou uma corretora que ia responder um processo, por quê? Você não pode incluir o condomínio no pacote, o condomínio IPTU e o cliente fazer o depósito do calção em cima. Isso, por lei, não pode ser feito. E ela tinha aí, o proprietário insistiu e ela incluiu tudo isso. E aí a pessoa, quando foi sair, porque tudo é igual casamento, né? Quando casa, tá tudo uma benção. A hora que vai. Descobre quando termina. A hora que isso. termina, faz as vistorias. Então, tem assim também, tem a vistoria, por exemplo, você vai fazer uma locação, você tem uma vistoria de entrada, aí você tem uma vistoria de saída. Então, assim, não é só você chegar lá, assinar o contrato e receber a Porque comissão. tem gente que quer emprego. É isso, não em quer toda a área. trabalho. Né? É sobre isso. Verdade. Então tem que trabalhar. E tem que amar o que faz. Tem que ter aquele Tem que tipo, se "Nossa, doar, hoje né? Fazer os olhos brilhar. Eu E acho que tem que dar um suporte, tudo dá um porque, suporte. Marcelo, não sei se acontece, eu também aqui a gente trabalha com locação e venda também. Não é só venda, mas também nós trabalhamos com locação. E às vezes o corretor acha que ele não está administrando aquele imóvel, ele não precisa nem responder mais para o cliente. E aí você começa a ter problemas, porque aquele cliente que locou, ele pode comprar com outro corretor. Aí você fica, não, mas por que fiz a locação para ele e ele não me fidelizou? Não fidelizou porque você não deu continuidade. Pós-venda é importante. E a imobiliária, ela trabalha isso, ela faz um pós-venda, deu algum problema, ela vai tentar resolver com o cliente junto do proprietário, mesmo sem ser administradora. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, o custo de ser um autônomo e o custo de ter imobiliária não é que é caro. Você acaba absorvendo isso. E Isso. você tem tranquilidade, que não tem preço. E cada um faz a sua escolha. Cada um sabe a dor e a delícia de ser e a escolha que faz. Entendeu? Então, assim, tem também corretores autônomos que fazem um trabalho excelente. Excepcional. Sim. Eu já trabalhei muito Extraordinário. tempo como autônomo. Muitos anos. Uhum. Muitos anos como autônomo. E esse espaço do nosso Batalha dos Corretores está aberto
para as imobiliárias, tá? A gente divulga, põe como protagonista o profissional, os profissionais, principalmente o corretor, e colocamos também os produtos, os imóveis. É só seguir a gente nos endereços que estão aparecendo o tempo todo durante o nosso podcast. Mara, eu quero estar contigo. Nós temos o Pod Mara, nós temos o Programa da Maravilha e temos o reality, que todos os dias nós temos episódios no meu canal do YouTube, Mara Maravilha Oficial, Batalha dos Corretores. E o feedback, gente, esse produto, que não é mais projeto, já aconteceu, existe dentro de mim há quase 10 anos. E agora ele está vindo à luz para brilhar. E fazer o quê? Fazer você, que é profissional desse segmento, ter a sua visibilidade. Igual o Marcelo. Eu achei incrível quando a Paula falou para mim, olha, o Marcelo e o Leonardo, lá de Brasília, acharam muito interessante essa porta, que é uma porta que se abre para o corretor, certo? E o corretor, ele engaja, ele paga lá impulsionamento na internet, e esse é como eu falo, é um palco para os corretores Sem dúvida, realmente sem dúvida. brilharem.